Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a meditação no livro de Salmos traz uma oportunidade para o crescimento do relacionamento com Deus. Quando você abre o livro dos Salmos, ele fala para nós que bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido, será todo aquele que meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, porque será comparado como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas nunca secam e dá o seu fruto na estação própria. E quando o Salmo de número 1 fala isso para nós, ele já está dando uma orientação. Se você seguir por esse caminho, meditando nesses salmos, você vai ser como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Você vai receber todos os dias uma porção da água da vida, que é a palavra de Deus, que representa o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é Deus falando comigo, falando com você. Se você meditar nela todos os dias, você vai receber água da vida para matar a sua sede e as suas folhas não ficarão secas. Significa, você sempre receberá renovação, fé, restauração, alegria, paciência, mansidão, calma, amor, comunhão, união, fidelidade, e terá sempre a atenção de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você está ligado à fonte do manancial, que é o próprio Deus, que traz água da vida todos os dias para que você mate a sua sede e receba a vida que corre dele próprio sobre você. Quando fala que é um ribeiro de águas vivas, você sabe que um ribeiro de águas correntes limpa todos os lugares por onde aquela água passa. E também traz a água que traz vida para todos os seres que moram à sua volta. Então, quando fala que você vai ter um ribeiro de águas vivas, significa que todo o seu pecado será limpado também. Meditando na palavra, você também será um manancial. Você recebe a água da vida e você tem essa água para transbordar, para comunicar para outras pessoas ao seu redor, mudando os ambientes, fazendo que as pessoas que também precisam dessa água sejam abençoadas e recebam também a vida que Deus derrama sobre você que medita nela de dia e de noite. Então, logo que você abre o livro de Salmos, ele já fala sobre isso, que você vai receber essas bênçãos. E o Salmo de número 1 fala que aquele que for ímpio vai ser como a palha que o vento espalha. Existe uma comparação no Salmo de número 1. Logo no início do livro ele fala que você tem a chance de receber o relacionamento com Deus e ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Mas quem não quiser seguir por esse caminho, seguirá uma vida sem direcionamento, como a palha que vai sendo espalhada pelo vento. E quando você continua lendo o livro dos Salmos, você vai crescendo no relacionamento com Deus, porque você vai aprendendo muitas situações, até que você chega no Salmo 150, que fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. A proposta do livro dos Salmos é que nós demos louvores a Deus em toda a nossa vida, tanto que
O livro dos Salmos, no original, em hebraico, ele se chama Terrilim. E Terrilim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M, Terrilim significa louvores. A proposta dos Salmos é: em todos os momentos da nossa vida, temos motivos de alegria, temos razões para dar louvores a Deus. Quando nós louvamos, quando nós cantamos, nós estamos dizendo de momentos de confiança, de momentos de alegria, de momentos de celebração, de momentos de comunhão, de momentos de reunião. E louvamos porque temos um Deus que sempre está conosco. Não existe uma promessa de que estar com Deus vai nos deixar isentos dos sofrimentos da vida. Jesus disse lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aquele que venceu está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se ele está com você todos os dias e ele saiu vencedor desse mundo, você também, quando está confiando nele, vence todas as batalhas. Quando ele está no seu barco, ele acalma a tempestade. Você pode ler em Mateus, no capítulo 8, que Jesus estava com seus discípulos em um barco e de repente veio uma grande tempestade que se abateu sobre aquele barco. Eles ficaram desesperados e pediram para Jesus: socorre-nos. E ele se levantou e disse: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. E tanto o vento quanto o mar obedeceram à palavra dele, e quando ele dá a sua palavra, tudo fica em paz. E Deus tem essa paz para dar a você que está ouvindo essa mensagem hoje. Deus, ele é digno de louvor em todos os momentos. Talvez você esteja murmurando, dizendo: onde está Deus? Deus esqueceu de mim? Mas o Salmo 13 nos lembra que Deus está conosco em todo o tempo. No Salmo de número 13, o rei Davi escreveu assim: até quando o Senhor estará longe de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quando o meu inimigo prevalecerá sobre mim? Ele está passando por um momento de dúvida, pensando que Deus o abandonou, mas ele termina o salmo dizendo: mas eu receberei a salvação do Senhor e cantarei louvores a ele. Então o Salmo 13 mostra que mesmo quando parece, só parece, que a sua oração não está subindo, Deus está ouvindo. E você, enquanto permanecer firme nele, pode acreditar que ele lhe dará a saída, a solução, a providência, a resposta. Na falta de alguma coisa, você pode clamar ao Senhor. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma promessa, é uma certeza, é uma garantia. Deus garante a sua palavra. Peça a Ele e Ele responderá a você. Então o livro de Salmos, ele passa por vários momentos da nossa vida. Nos momentos de falta, você pode clamar a Ele, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nos momentos em que você sente que está sozinho, Deus ainda vai trazer a saída para você. Se você estiver pensando que está
Sem nenhum socorro, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele dá força a você. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está bem presente, ajudando você naquilo que você precisa nesse momento. Basta que você creia e continue colocando todas as suas demandas e toda a sua vida na presença dele. Se você tem passado por incertezas e tem pensado como fazer para mudar essa situação, o Salmo 37, no versículo 4 diz: Deleita-te nos caminhos do Senhor. Ou seja, tenha prazer nos caminhos do Senhor, e ele realizará os desejos do seu coração. No mesmo Salmo 37, no versículo 5, está escrito: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, entregue o seu caminho ao Senhor. O livro de Salmos, ele tem essa proposta de você meditar na palavra do Senhor dia e noite e colocá-la em prática na sua vida, porque isso vai fazer que você seja comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas que sempre vai receber fé, renovação, restauração, esperança, mansidão, confiança, comunhão, paz. Você vai ter as suas folhas que não secam e vai dar seu fruto na estação própria, seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até na morte. Você dará o seu fruto. Na morte, você poderá estar para sempre com Deus. Nós temos uma vida limitada nessa terra. O Salmo de número 90 fala: a duração da nossa vida nessa terra é de 70 a 80 anos. E quando alguns, pela sua força e robustez, vivem um pouco mais, vivem com enfado e com cansaço. Nós somos como a erva que nasce, floresce, morre e depois é lançada nos fornos. Mas, para o Senhor, 1000 anos são como a vigília passada. O Senhor é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Moisés escreveu isso no Salmo 90. Então, quando chegar o final da vida, você pode receber a vida eterna e entrar na eternidade quando você está com Deus. Ele escreveu no Salmo 90: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Ele pede que cada dia que ele viver nessa terra seja um dia em que ele recebe mais sabedoria para fazer o que agrada a Deus, para que ao chegar ao final, ele possa herdar a vida eterna. Então, quando nós meditamos nos Salmos, nós aprofundamos o relacionamento com Deus, nós aprendemos que em todos os momentos Ele está conosco e nos momentos de festa, de alegria, nós vamos celebrar a Ele. O Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria e canto. Apresentai-vos a Ele, sabendo que o Senhor é bom. O Salmo 105 fala a respeito das maravilhas que Deus operou pelo povo de Israel. Eles contam quantas maravilhas Deus fez pelo povo. Então, o livro de Salmos, ele é um convite para o aprofundamento do relacionamento com Deus e traz uma chance de termos muitos dias com Deus, porque o livro de Salmos tem 150 salmos. Então, se você medita em um salmo por dia, você cobre quase a metade do ano. São 150 dias. Se você decide meditar 2 vezes no ano nos salmos, você já cobre 300 dias de comunhão com Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 116. Você que está
ouvindo essa mensagem pela primeira vez, você pode ir na seção das playlists aqui do canal e lá você vai encontrar todos os salmos dessa série, que se chama 150 Dias para Crescer com os Salmos. Nós já lemos os salmos, hoje nós vamos ler o Salmo 116. Você pode resgatar as mensagens dos salmos anteriores e acompanhar a meditação em cada um deles. O Salmo 116, você está vendo aqui capítulo 116, mas o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é uma coletânea, é uma reunião que foi organizada pelos israelitas ao longo dos anos. Eles pegaram as orações que foram feitas pelos homens de Deus ao longo dos anos e formaram o livro dos Salmos, reunindo esses 150 salmos que fazem o livro, formam o livro atual. Mas esse livro, ele foi formado com o tempo. Ele foi formado em 5 partes. Primeiro, o livro de Salmos foi formado do Salmo 1 até o 41. Depois eles criaram o livro 2, que foi do Salmo 42 ao 72. Depois o livro 3, do Salmo 73 até o Salmo 89. Depois o livro 4, do Salmo 90 até o 106. E por último, o livro 5, do Salmo 107 até o Salmo 150. Eles foram reunindo essas coleções de orações, que são os salmos, e formou-se esse livro que nós temos, de salmos, que é formado por 150 orações, com as quais nós podemos ter um aprofundamento do relacionamento com Deus. Foi Deus, o Espírito Santo, que trouxe a orientação para que esses homens fizessem essa reunião desses salmos que foram colocados aqui na Bíblia para serem a palavra da revelação de Deus para nós. Então, o livro de Salmos não tem capítulos por isso. Cada salmo é independente. Ele é uma reunião de salmos. Mas existem algumas partes do livro dos Salmos que formam alguns blocos, como por exemplo, o Salmo 93 até o Salmo 99, formam um bloco chamado de Salmos de Realeza. Porque se você abre o Salmo 93 até o 99, nós comentamos isso quando fizemos a leitura de cada um desses salmos, que eles são salmos que falam que o Senhor reina, que o Senhor é rei, que o Senhor é vestido de majestade, que ele tem o cetro da justiça. Então, se você ler o Salmo 93 até o 99, você vai ver que eles estão em sequência e cada um deles destaca Deus como rei, o seu poder, a sua majestade, a sua justiça. Ele é rei e juiz, que julga a terra com todo o poder. E aqui nós estamos lendo o Salmo 116, e esse Salmo 116 faz parte de um grupo também. Do Salmo 113 até o Salmo 118, nós temos um grupo de salmos que são na sequência e que são chamados de salmos de Halel. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E de Halel vem a palavra Aleluia, que significa louvai a Deus. E Halel significa louvar, louvar a Deus, significa louvor. Então, Halel, esses salmos aqui, o 113 até o Salmo 118, eles são salmos de Halel, porque eles são salmos de louvor que são cantados ou são recitados quando o povo de Israel se reúne para ir até Jerusalém. Então, quando eles estão indo para Jerusalém, nas festas da Páscoa, na festa do Pentecostes, para a celebração dos primeiros dias de cada mês, quando eles fazem essas reuniões, eles cantam esses salmos, o 113 até o 118. E esses salmos, eles têm uma lógica neles. O Salmo 113 fala: o Senhor é o nosso Deus entre as nações.
O Salmo 114 fala: o Senhor nos tirou da escravidão do Egito no passado e nos trouxe para a nossa terra, que é onde nós estamos. Aí o Salmo 115 fala: só Deus é verdadeiramente Deus. Os outros deuses são ídolos. As imagens de escultura têm olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. Só Deus é o nosso Deus. Aí o Salmo 116 que nós vamos ler hoje é: cada um de nós deve adorar a Deus. O Salmo 117 é uma convocação a todos os povos. Cantai ao Senhor e adorai a Ele, porque Ele é o verdadeiro Deus. E o Salmo 118 é um salmo que fala que Deus dá a vitória para o povo de Israel. Então, se você observar essa ordem, do 113 até o 118, você vê uma história. No 113, Deus é o nosso Deus que caminha conosco sobre a terra. 114, Ele nos tirou da escravidão do Egito e nos trouxe para a terra prometida. 115, Ele é verdadeiramente o único Deus poderoso. 116, então, cada um de nós individualmente deve adorar a Deus. 117, nações, povos, louvem ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Salmo 118, é Ele que nos dá a vitória, Ele nos deu a vitória. Então, lendo pelo tema de cada um desses salmos, e você vê essa história que está entre esses salmos. Quando eles estão indo para Jerusalém, eles cantam esses salmos do 113 ao 118, querendo contar essa história deles. Então, hoje, o Salmo 116, ele é um salmo que fala que cada um de nós deve louvar a Deus. Se Deus é verdadeiramente o único Deus, como nós lemos no Salmo 115, no Salmo 116, cada um de nós deve reverenciar, respeitar esse Deus. Então vamos aqui para a leitura do Salmo 116. É um convite para individual, para mim, para você, cada um de nós, adorar a Deus. Ele diz assim, versículo 1: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Veja que ele está falando, Deus, ele inclinou os ouvidos para ouvir a minha voz. Ele é Deus Todo-Poderoso que cuida do povo de Israel, mas ele é um Deus que também se inclina para ouvir a mim, para ouvir a você, individualmente. E ele fala aqui dessa experiência, eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. 3, cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, eu encontrei aperto e tristeza. 4, então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Não importa qual a situação que você está passando, ele estava aqui com cordéis da morte. Talvez você recebeu uma notícia dizendo que não tem cura para uma doença, não tem cura para o seu parente, para o seu amigo, mas aqui está dizendo que cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Agora vem o versículo 5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele pediu para Deus livrar a alma dele, e ele está dizendo, Deus, ele é piedoso. Ele escuta a sua oração. Piedoso é o Senhor e ele é justo. O nosso Deus, ele tem misericórdia. Se você anda no caminho correto e certo, ele não vai deixar esse aperto, essa tristeza ficar com você. Ele é justo. Ele é piedoso, ele é bondoso e ele é justo.
Ele vai ajudar você a passar por essa situação. As angústias do inferno, que fala no versículo 3, são aquelas situações de angústia que muitas vezes o seu inimigo, que não tem motivo nenhum, vai atrás de você para te perseguir. Deus é justo. Deus é piedoso, é o Senhor e justo. Pode pedir a Deus, porque Deus vai derramar o livramento para você. O nosso Deus tem misericórdia. Misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. O nosso Deus tem misericórdia. Ele, apesar da nossa miséria, ele nos recebe com o coração dele. Então, o nosso Deus tem misericórdia. Mesmo quando eu faço algo errado, quando eu me arrependo e vou até ele, ele me recebe com o coração dele. Ele sabe da minha miséria, ele sabe da minha fraqueza e ele vem com o coração dele, com cordes e me recebe e recebe a você também. O nosso Deus tem misericórdia, ele sabe das nossas misérias, das nossas fraquezas, mas ele nos acolhe. Versículo 6: O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Então ele fala: o Senhor guarda os simples. 7. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então, se a sua alma foi tirada da calma, da tranquilidade, o versículo 7 hoje está dizendo: volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O Senhor livra a nossa alma da morte, livra os nossos olhos das lágrimas, livra os nossos pés de toda a queda. Agora vem o versículo 9. Diante de tudo, de tantas bênçãos de Deus, 9. Eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Enquanto eu estiver aqui, eu vou andar perante a face do Senhor. 10. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu acreditei em Deus. Por isso que eu falei com Deus. Por isso que eu falei que eu estava muito aflito. Eu estive muito aflito. Versículo 11. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, aqui no versículo 11 e no versículo 12, ele diz assim: eu dizia na minha pressa, na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É como se ele dissesse assim: eu cheguei a pensar que Deus não daria atenção na minha oração. Porque todo homem é mentira. Então, o que eu posso dar ao Senhor para que Ele me responda, para que Ele me escute? Então, ele fala no versículo 11: eu dizia na minha precipitação. Quando a gente se precipita, a gente toma uma decisão com pressa e errada. Então, ele dizia na precipitação dele, de maneira apressada e sem entendimento, que todo homem é mentira. Então, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele aqui mostra que em algum momento chegou a pensar que Deus não o responderia. Mas Deus respondeu ele. Tanto que no versículo 10 ele fala: eu criei, eu tive fé. E por isso eu falei que eu estive muito aflito. Eu tive fé. Então eu, pensando melhor, sem me precipitar, eu tive fé e falei com Deus. Eu falei que eu estava aflito e ele me respondeu. Então agora eu falo, eu estou desabafando, contando aqui no Salmo que eu dizia na minha precipitação. Ele está contando para mim, está contando para você, está contando para nós aqui, que em um momento da vida, antes dele clamar ao Senhor, ele se precipitou e pensou: todo homem é mentira, o que eu posso dar para Deus? Então talvez eu não fale com Deus. Talvez você esteja nessa situação, pensando assim:
Eu falar com Deus, eu carregado de pecados, eu não vou falar com Deus porque Deus não vai me escutar. Mas o Salmo 116, ele está trazendo um convite para mim e para você, dizendo que o salmista aqui, ele também chegou a pensar nisso. Todo homem é mentira. Então, como que eu vou chegar até Deus? O que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que ele já me tem feito? Eu já tenho fôlego de vida, eu já estou abençoado com muitas coisas. Eu ainda vou sobrecarregar a Deus pedindo mais alguma coisa para ele? Todo homem é mentira. Ele passou por esse momento, ele ficou pensando nisso. Mas ele creu, ele acreditou. Então ele fala: então eu falei com Deus, eu estive muito aflito e Deus acabou me respondendo. E como ele me respondeu, voltando aqui no topo da tela no versículo 9, eu tenho que dar a ele alguma coisa. Eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Agora o versículo 13, o que eu vou fazer? Versículo 13, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 14, eu pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Agora que Deus me respondeu, que ele me livrou dos cordéis da morte, que eu vi que apesar de eu ser uma mentira, mesmo assim, quando eu estava na minha pressa de pensar se Deus ia me responder, ele veio e me surpreendeu e me respondeu, eu vou pagar os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Em outras palavras, eu vou viver para ele. Versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus tem felicidade quando um filho dele morre. Por que isso? Porque quando um filho dele morre, vai viver para sempre com Deus. Então, para nós, quando algum parente ou quando nós estamos chegando no final da vida, nós podemos às vezes pensar que isso é um momento de tristeza, mas na verdade, quando nós estamos partindo dessa terra, estamos indo para a vida eterna com Deus. Então, para Deus, preciosa é a morte dos seus santos. Versículo 16: Ó Senhor, deveras sou teu servo. Deveras significa verdadeiramente. Então, ó Senhor, verdadeiramente eu sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Então ele está dizendo: ó Senhor, eu realmente sou teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Em outras palavras, a mãe dele já honrava a Deus. E ele está dizendo: a minha mãe já seguia ao Senhor e eu também sigo. O Senhor soltou as minhas ataduras. Ataduras é aquilo que prende uma pessoa. Ele está dizendo: o Senhor me soltou daquilo que me amarrava, daquilo que me prendia. Versículo 17: então oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. O que são sacrifícios de louvor? Nós temos muitos desejos pecaminosos. Nós, quando vencemos o pecado, dizemos não para as nossas vontades, estamos sacrificando a nossa vida para honrar a Deus. Então no 17, quando ele fala oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, eu vou fazer a sua vontade, vou me sacrificar, não vou fazer o que eu quero, vou renunciar à minha vontade e vou me sacrificar para louvar ao Senhor. E eu invocarei o nome do Senhor. Versículo 18: eu pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. 19. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então ele fala que ele vai louvar a Deus individualmente. Nós vemos que a leitura do Salmo de 116 mostra que ele está agradecendo a Deus porque Deus ouviu ele individualmente. Deus respondeu a ele individualmente. Deus resolveu o problema pessoal dele, especificamente. E ele
até pensou que Deus não ia respondê-lo. Ele pensou: todo homem é uma mentira. O que eu posso oferecer a Deus pelos benefícios que ele me tem feito? Ele falou: eu pensava assim, na minha precipitação, na minha pressa, mas eu acreditei que eu estive em angústia e Deus me respondeu. Então, como conclusão, eu vou pagar os meus votos a Ele. Eu vou me entregar a Ele. Eu vou seguir a Ele. Eu vou fazer sacrifícios de louvor a Ele. Eu vou sacrificar a minha vida para adorar a Ele, para louvar a Ele. É uma oração de agradecimento a Deus por Deus responder individualmente, especificamente a oração dele, e que reconhece que Deus, ele cuida de nós individualmente e nós individualmente também devemos louvar a Deus porque ele é verdadeiramente Deus. Então, se você está se sentindo abandonado, abandonada, pensando que Deus esqueceu de você, que ele não escuta a sua oração, que você não tem nada para oferecer a ele, de fato, nós não temos nada para oferecer a ele. Mas o Senhor Deus, ele tem misericórdia. Então ele sabe das nossas misérias, mas ele nos acolhe com o coração dele, que é bondoso e piedoso. Essa é a mensagem do Salmo 116. E se você quer ter esse relacionamento com Deus, você ainda não tem esse relacionamento com ele, Deus está convidando você para que você tenha essa comunhão com ele. Ele quer ouvir você e responder você individualmente. Para que você possa ter essa comunhão com ele, a Bíblia fala, lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que você precisa receber a Jesus. Por quê? Porque nós temos pecados e Deus enviou Jesus para que ele operasse milagres na terra e mostrasse que ele quer salvar a todos. E quando ele morreu na cruz, o sangue dele é visto por Deus hoje como um sangue que nos perdoa dos pecados. Então, quando você recebe Jesus na sua vida, você recebe o perdão dos seus pecados, que é a bênção número 1. Quando você recebe o perdão dos pecados, você recebe a bênção número 2. Você se torna filho de Deus, você se torna filha de Deus. Quando você é filho de Deus, você recebe a bênção número 3. Jesus dá o Espírito Santo para você. O Espírito Santo fica morando com você e o que ele faz? Ele fala com você diretamente, falando o que é para você fazer que agrada a ele, e quando você está para fazer algo errado ou está fazendo algo errado, ele fala com você: não faça isso. Ele coloca um aperto no seu coração, dizendo para não fazer aquilo, porque ele quer que você caminhe com Deus. E depois você recebe a bênção número 4. Quando você parte dessa vida, você entra no céu, na vida eterna. Porque o seu nome é registrado no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, mostra que existe um juízo final. E lá, aqueles que estiverem com o nome no livro da vida entrarão diretamente no céu. E o livro da vida é para todos os que recebem Jesus. Então você tem 4 bênçãos que você recebe quando você recebe a Jesus. Faça essa oração comigo para receber a Jesus. Creia nessa palavra. Você tem pecados e você precisa de Jesus. Então, reconheça Ele agora como seu Senhor e Salvador único e você vai receber essas bênçãos, assim como todos os que vão até Ele recebem essas bênçãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe agora e seja o meu Pai. Me dá o teu Espírito Santo para que eu possa te seguir até a vida eterna. E escreve o meu nome no livro da vida para que eu esteja sempre
eternamente com o Senhor. E sela com o teu sangue, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu todas as 4 bênçãos. Agora Deus é o seu Pai. Agora você é filho dele, você é filha dele e pode falar diretamente com ele. Você não precisa fazer nenhuma oração a nenhum anjo, a nenhum santo. O próprio Deus é o seu Pai. Ore pedindo tudo para Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho e ele é o nosso intercessor. Ele morreu na cruz por nós, cumprindo esse papel de ser o nosso irmão mais velho. Ore para ele, ore para o Pai, ore para Jesus. Ele vai dar a resposta, ele vai ajudar você e peça ao Espírito Santo para que te oriente. Procure uma igreja que prega isso, que todas as orações devem ser feitas diretamente a Jesus. E siga nessa fé, porque Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos, como Ele prometeu, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.